E estamos ao vivo para gravar mais um podcast aqui do The Geek News. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo e hoje faremos um podcast sobre os animes que nós mais gostamos. Para isso, hoje vamos contar com a presença da Graziella. Grazi, fala um oi aí pra galera. E aí, galera, tudo bem? A Grazi e também vamos contar com a presença da Fernanda. E aí, galera, boa noite. Também teremos o Matheus Caliesson. Olá. E o Gabriel também tá com a gente hoje. Sintam-se honrados pela minha presença. Além disso, temos a participação especial da Flávia, irmã da Fernanda. Oi, pessoal, tudo bem? E o Marcelo, namorado da Flávia. Olá. Namorado da Flávia. Não é da Flávia? Eu errei? Da Fernanda. Ah, então é desse jeito que a gente vai trocando namorado por cunhado. Mas então tá corrigido, aí o Marcelo é namorado da Fernanda. Bom, vamos falar sobre os animes que nós mais gostamos e por motivos de bateria menor, quem vai começar é a Grazi. Grazi, diz aí, quem que você vai falar? Fala, galera. Pois então, Ricardo, eu vou falar para vocês hoje sobre o Ito Junji Collection. Ele é uma coleção de diversas histórias do Ito Junji, que ele é considerado no Japão o mestre do terror. A Dark Side, a editora brasileira, lançou um mangá dele maravilhoso, capa dura, perfeito, chamado Fragmentos do Horror. Para quem quiser conhecer a obra dele antes de começar a assistir, vale muito a pena ler. Acabamento perfeito e as histórias muito boas. Ele tem diversos personagens, ele foca no terror sem o que nem porquê. Simplesmente o terror puro e simples, da forma mais horrenda e assustadora que você pode imaginar. O primeiro episódio, eu vou ser bem sincera, é chatinho, viu? Mas insiste que vale muito a pena. Bacana. Eu não gosto de terror. Então, não que eu seja cagão, longe de mim, uma coisa dessas. Né? Não gosto de terror. Mas é uma boa sugestão pra quem gosta. O pessoal, alguém já assistiu? Gabriel? Não, nunca assisti. Eu sou um cara que eu gosto muito de terror. E esse anime, ele passa uma atmosfera um tanto quanto Lovecraftiana, eu poderia falar, porque você assiste ele sem entender, basicamente, o que vai acontecer a seguir, né? Aquele terror Isso. segue um padrão. Não tem padrão, é totalmente assim, jogado no ar, ele não explica o porquê e você simplesmente adora o que está acontecendo ali. Aconteceu e pronto, é isso que ele passa. É todo desconstruído. Eu acho que é um anime que ele desconstrói o que é terror em animes pra muita gente. Ele não vem com aquela coisa de tô manjando o que vai acontecer daqui a pouco, já entendi. Quando você pensa que você está entendendo alguma coisa, ele vem e mostra outra totalmente diferente. Por exemplo, no episódio das lesmas, que nós estávamos comentando antes a respeito da mulher com a lesma saindo pela boca, eu jamais achei que um negócio daquele fosse acontecer. Você vai assistindo, você pensa que é uma coisa, e ele termina outra totalmente diferente. Nossa, então acho que a nossa thumb, ela acabou de dar um spoiler, mas tudo bem. Eu não dei spoiler. Não, a imagem que eu tô usando aqui na gravação é justamente a cabeça no galho da árvore com a lesma saindo. Não é spoiler. É legal, gente, assistam. É um terror assim que é diferente desse terror ocidental. O terror de lá é uma coisa completamente diferente. Ele mexe com o teu psicológico. Tem os episódios da Modelo também, que quando você vê como é a Modelo, você fica, meu Deus, como isso é uma modelo. Então vale super a pena. Bacana.
Mais alguém aí já assistiu, além do Matheus? Gente, vocês precisam ter um pouquinho de bom gosto também, né? Assim, não me deixem sozinha. Vamos lá, façam companhia para eu e o O Matheus. pessoal deve ter medo, ao contrário de mim, que não assisto porque eu não gosto de terror. Mas o pessoal costuma Não ter gosto de terror, isso pra mim é conversa. Mas bacana, tá aí a dica. Repete o nome do anime pra quem quiser assistir. É o Ito Junji Collection. São, se eu não me engano, 13 episódios. Todos eles curtinhos. Cada um deles tem 2 histórias. Vale muito a pena, viu? Tá ótimo, tá aí a recomendação da Grazi dos animes que nós gostamos, Ito Junji. E agora, para dar sequência, nós temos o Matheus. Ele vai falar sobre Bunny Girls. É isso mesmo, Matheus? Isso, Senshin Botaiero wa Bunny Girl. Você me pegou de surpresa aí, não estava preparado ainda pra falar, mas a gente faz um esforço aqui. Bem, ele é um anime que ele saiu nessa temporada de 2018, a primeira temporada de animes. O estúdio que faz ele é a Cloverworks e o diretor é o Shunichi Masui. O que, quando eu vi, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque ele tem uma pegada mais de drama. Ele é um anime que ele passa essa pegada mais de drama. Porém, o diretor, que é o Shunichi, ele só faz animes de comédia. Aí eu fiquei meio tipo, será que vai, será que não vai? Porém, algo que foi uma surpresa, porque todos os aspectos do anime, ele é feito como se fosse um anime clichê, porém ele faz alguns contrapontos para mudar isso no meio da história. Porque começa com um cara que é isolado, que do nada uma menina muito bonita se interessa por ele, só que ele pega isso e ele transforma em algo que não é clichê. Ele muda o roteiro. Por que a menina se interessou por ele? Depois ocorre ao contrário, ele que se interessa por ela, porque o anime ele foca em um cara que ele encontra uma menina que tá vestida de coelhinha, como você mencionou antes, coelhinha da Playboy, tipo, no meio de uma biblioteca. E ninguém liga pra ela, parece que as pessoas não enxergam ela. Só que ela percebe que ele consegue ver ela e interagir e tudo mais, e ela manda ele se afastar. Quando ela manda ele se afastar, ele começa a pesquisar sobre ela, e ele pergunta, por que você tá vestida tal, tal e tal? E ela fala, é porque as pessoas começaram a ignorar ela até certo ponto. E ela estava vestida daquela maneira para ver se alguém esboçava uma reação. E o anime, ele decorre nisso. Ele tentando resolver o problema dela, desse primeiro arco, são 4 episódios, se eu não me engano. E depois que tem todo o desenvolvimento da história a partir disso, vários problemas que vão ocorrendo e ele tentando resolver. Muito interessante, assim, ver justamente a imagem que tá aqui, o rapaz sentado na biblioteca vendo alguns arquivos, aí ela ali no meio da biblioteca fantasiada de coelhinha da Playboy, e realmente o povo tá nem aí pra ela, sabe? Na hora que eu vi essa imagem eu já achei interessante. Agora que você explicou um pouquinho da história, o anime ficou mais interessante pra mim. Você falou que ele tentando ajudar ela com o problema dela ali, meio que da carência, né? São o primeiro arco de 4 episódios. E você sabe mais ou menos quantos episódios que tem o anime? Se ele já tá finalizado, se ainda não Sim, está? sim. Sim, ele foi finalizado agora nessa primeira temporada de animes que teve. São 3 episódios e cada arco foca em uma personagem ou um personagem diferente. Isso, cada um tem um problema desses diferente. A primeira é que ninguém consegue enxergar ela. Depois tem um arco de uma personagem que toda vez que ocorre algo que ela não gosta, ela volta um dia antes. Então, são vários dramas adolescentes transformados nessa coisa sobrenatural. Porque o fato, não é um spoiler ou não, é que ela não queria ser vista, porque essa garota que tá vestida de coelho, passou uma moto aqui, calma, 1, 2, 3. Essa garota que tá vestida de coelho, ela era uma atriz. Só que toda essa atenção que davam a ela acabou sufocando ela. Então ela queria que as pessoas dessem menos atenção. Então cada vez foram dando menos e menos até que as pessoas passaram a ignorar ela. Foi a mesma coisa que aconteceu. Há um drama adolescente na segunda personagem. Então o anime ele pega esses dramas e transforma nesse arco de coisa sobrenatural. E rápido que eu falo bastante é que o personagem protagonista, que é o Sakuta, ele não é aquele típico personagem, vemos que é um personagem passivo.
ele aceita muita coisa. Eu percebo isso em vários animes que eu assisto, o personagem principal sempre é passivo. Ele reage mais do que ele ativamente faz a coisa acontecer. E esse personagem não, ele fala o que ele tá pensando, ele é muito ativo, ele faz as coisas ocorrerem do jeito que ele quer. E é uma característica que normalmente não se vê nos animes. Que legal. Então ele não chega a ser um anti-herói, mas ele é um meio que anti-clichê. Isso daí é bacana. Exatamente nessa pegada ele. Legal. E Faz. pode completar. Não, é muito interessante porque normalmente os autores eles não gostam de trabalhar com esse tipo de personagem porque é muito mais fácil você se identificar ou você se pôr no lugar de um personagem passivo do que de um personagem ativo. Muitas pessoas não gostam. Elas acham que essas pessoas que fazem acontecer, às vezes, sei lá, elas incomodam ou você acaba criando uma antipatia. Realmente. E alguém aí já assistiu esse anime antes? Gabriel, quer comentar? Mano, esse anime é muito bom, cara. Recomendo. Ganhou o coração de todo mundo quando o cara falou que coelhinho da Playboy. Realmente foi ver ali, não tinha muito o que pensar, né? É isso mesmo. É aquele famoso desfaz a primeira imagem, né? Mas falando sério, o anime não é eti não se preocupem. De tipo, sua mãe tá passando e ter dois caras se pegando. O anime não é assim, não. Relaxem. Não vai ter tetas balançando antigravitacionalmente. Te love who, manda beijos. Então, repete aí o nome desse anime pra quem tiver interesse e quiser assistir. Senshu Buta Yarou wa Bunny Girl. Ou Bunny Girl pros mais íntimos, tá? Eu só Muito pesquisei mais isso fácil. no Google e achei de primeira. Só cuidado com a Bunny Girl que você acha no meio dessas suas pesquisas. Isso. Eu não achei só o anime, tá? Quando eu pesquisei só por Bunny Girl. Mas o anime tava lá. Vamos pro próximo aqui. Então, só pra acertar aqui a ordem, o próximo que vai comentar vai ser o Gabriel. E logo depois do Gabriel, vamos convidar a Flávia, tá ok? Então, Flavinha, vai se preparando para sua estreia no nosso podcast, enquanto o Gabriel vai falar aqui do Angel Beats. Beast, sei lá. Gabriel, com você. Tá, cara, primeiramente é Angel Beats, não Beats. Não tem nada de sacanagem. Graças a Deus. O anime é do P.A. Works, que, tipo, é um estúdio muito competente, cara. Ele tem 3 episódios, 2 OVAs, ele é de 2010. E, seguinte, o autor que faz ele é o Jun Maeda, né? Eu sempre falo que eu não tenho ninguém como meu ídolo, mas, cara, se tivesse alguém seria esse cara, porque toda a obra que ele faz é incrível. O anime, tipo, ele começa, né, com o protagonista acordando no meio, tipo, no campo de uma escola, um colégio, e ele se depara com uma garota com uma sniper, né, um puta de um rifle apontado pra uma garotinha inocente que tá no campo de futebol, se não me engano, uma outra parte do campo da escola, né. E aí, tipo, ele só fica, what the fuck, o que tá acontecendo aqui? Aí ele pergunta pra ela, né, o que ela tá fazendo com o rifle apontado. Aí ela conta que, na verdade, ele tá morto. E por isso ele não se lembra o que aconteceu, que é normal as pessoas bater a cabeça quando elas morrem. E por conta disso acaba perdendo. Ele duvida e vai falar com a garota lá, né, que tá no campo. Ele fala isso, ele pede pra ela provar que ele tá morto. Pra provar isso, tipo, ela rasga o cara no meio. Nossa. Embora isso aconteça, o anime não é muito violento não, tá? É só coisa do primeiro episódio. Aí ele é convidado pra entrar no... Eu não vou lembrar o nome porque muda a cada episódio, mas... pra frente de batalha do mundo pós a morte, né? Que é os caras que tentam se rebelar contra Deus. Qual que é a parada? Ali é tipo uma escola onde só tem adolescentes, mais ou menos, nessa faixa, e todo mundo tá morto. Não vou falar por que eles estão ali, porque seria um puta de um spoiler. Mas, cara, a história se desenvolve muito bem, a relação dos personagens, todo mundo ali tem uma história triste pra caramba. E tem alguns furos na história, mas isso provavelmente é porque o anime era pra ter 24 episódios e acabou tendo 13 só.
E, cara, não tem muito o que falar não. O anime é fantástico, assim. Quem quiser assistir, super recomendo, velho. É maravilhoso. Beleza, porque só agora que eu consegui colocar a imagem dele aqui, tá? Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas acabei de colocar aqui a imagem dele, o Angel Beats. Eu acho que espero que seja a imagem. Na hora que o podcast for ao ar, você vai poder dizer se é ou não. Beleza. Só detalhe que esse anime tem a melhor trilha sonora que eu já vi na minha vida, cara. Eu baixei todas as músicas. Ah, já. Melhor que a do Death Note? Cara, dá de 10, na moral. É porque Death Note só tem uma música boa, né? Que é a Law of Solomon mais. Ah, eu gosto da Indie. A Indie, então, realmente, tem só duas músicas boas. Mas não estamos falando de Death Note, estamos falando aqui do Angel Beats e quero saber se mais alguém além do Gabriel já assistiu esse anime. Eu. Gente, Matheus e Parece que Gabriel já assistiram tudo, olha. parece, parece que a gente assistiu muita coisa. Mas algo que só fala sobre esse anime, que ele é um anime triste. Tipo, primeira coisa que, quando você pesquisa Angel Beats, vai cair um monte de coisa. Anime triste. Eu não acho que ele seja um anime triste. Eu acho que ele é um pouco diferente das obras que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. No Ocidente a gente é sempre acostumado com tudo dando certo no final, com, sei lá, tendo algum motivo maior para as coisas darem certo. E Angel Beats ele mostra que é uma aleatoriedade. Algo pode dar muito certo, como algo pode dar muito errado. E algo que eu gosto muito do anime é exatamente isso. Entendi. Ou seja, ele é meio que um The Walking Dead da vida, né? Tem episódios que pode dar tudo muito certo, tem episódios que não dá nada certo. Ah, a comparação foi meio bosta, mas é mais ou menos isso. Né? Porque assim, The Walking Dead realmente, quando ele tem os seus furos de roteiro, é aqueles episódios que tudo dá muito certo ou que de repente tudo dá muito errado, né? E isso me irrita profundamente. Mas o anime ele parece que mostra que é mais casualidade. Posso fazer uma pergunta aqui pro Gabriel. Será que Angel Beats seria o Watchmen dos animes? O Watchmen dos animes? Como assim o Watchmen dos animes? Você se refere ao filme? Isso. Porque o Watchmen, no meu ver, ele foi o primeiro anime, o primeiro filme que ele quebrou esse clichê de heróis, até porque ele veio muito antes. Ele construiu ali algo que a gente não esperaria de uma história de heróis. Pelo menos pra mim, na época que eu assisti Angel Beats, ele fez isso. Ele quebrou o que eu esperaria de um anime. Olha, eu acho que não, porque antes de Angel Beats, se eu não me engano, teve Clannad, né? E Clannad também era do Jun Maeda, e eles tinham mais ou menos essa mesma pegada. A diferença é que Angel Beats, ele tem uma parte, assim, um pouco mais violenta. Não chega a ser um anime violento, mas ele tem essa parte um pouco mais violenta, e ele também tem uma parte bem mais comédia no meio. Hum, eu não Ele assisti, consegue. então eu tô aqui só no estilo Glória Pérez. Assiste, só tem 3 episódios, assiste. Consegue bem fazer essa dualidade entre o que seria alguns extremos, que seria a grande comédia, e uma parte com muita ação, pancadaria e tudo mais. Sim, o foco dele é drama, mano, também. E a música faz uma parte muito importante nesse anime, então é importante. Ah, só detalhe que recentemente, acho que foi em 2015, eles começaram a fazer o lançamento dos capítulos do jogo, que é do Jun Maeda também, ele sempre faz as histórias dele sempre costuma ser jogo traço anime, né? Ele tem light novel, pra quem quiser ler, e mangá que conta umas histórias a mais, adicionais. E no jogo, quem tiver interessado, o jogo ele é uma história bem mais completa. Só não tá inteiro ainda, mas o primeiro capítulo tá lá. Ah, legal, bacana. Então, Angel Beats tá aí pra quem gosta um pouco, talvez, de drama, um pouco de. Não sei se suspense seria o termo, mas. Pra quem não quer. Para quem quer fugir um pouquinho daqueles animes muito animadinhos e muito. Não seria violentos, mas com muitos combates, talvez essa seja uma boa pedida. Lendo aqui no gêneros da página dele, os gêneros são ação, comédia, drama e Sobrenatural. Alô? Olá. Estamos aqui. Ah, não, é que ficou tudo muito mudo aqui de repente, então nunca sei.
Mas bacana. Tá, então a recomendação Angel Beats. Pra quem gostou aí. Quantos? São só 3 capítulos ou já finalizou a história ou não? Ainda estão sendo lançados? Não, o anime são 13 episódios, 13. terminou em 2010. Uhum. E tem 2 especiais também. Perfeito. Então, 13 episódios, tá aí, é basicamente meia temporada só, mas já é uma excelente. Mas é final, fechadinho o final. Então tá ótimo. Eu tô aqui procurando uma imagem do Death Note pra Flávia poder falar, mas que gracinha, eu só veio aqui a imagem, ela não tá aparecendo. É tão legal quando acontece essas maravilhas. Já sei por quê. Que loucura. Cadê aqui? Death Note. Eu vou clicar nisso aqui e nós vamos escrever aqui, ó, Death Note. E aí aqui a gente vai colocar um JPG. Senão não tem como. Agora sim, salvei aqui. Flávia, se você estiver preparada, pode começar a falar de Death Note. E aí, pessoal, aqui é a Flávia, eu vou falar um pouquinho de Death Note. A história é de um jovem estudante, né? É o melhor estudante da China. Do Japão, né? Do Japão, sim. Sim. Aí, tipo, esse moleque caiu um caderno do céu, que é o famoso Death Note. E quando você escreve o nome de alguém nesse caderno, essa pessoa morre, né? Aí esse estudante encontrou, aí testou e viu que era, tipo, real, oficial. E aí, tipo, ele começou a matar todos os criminosos e tal. E aí, tipo, todo mundo percebeu, né, que todos os criminosos estavam morrendo de parada cardíaca. E aí um detetive chamado L começou a investigar o caso. E, tipo, ele foi descobrindo as coisas e tal. E aí teve um tempo que o L trabalhou com o Light, né? Que é o Kira também chamado, né? Sim. E é isso. Aí tem esse tema um pouquinho mais político, né? Porque tem o Kira, que ele acha que todos os bandidos devem morrer. E o L é mais, tipo, mete cadeia neles, mas não morre, entendeu? Aí, tipo, o pessoal fica meio em dúvida, assim, de qual lado você tá, entendeu? Sim. E é isso. Death Note é um anime que eu assisti, então vou comentar um pouquinho sobre ele. Eu achei que ele foi bacana porque ele quebrou essa dualidade e tem um outro nome específico que eu não vou lembrar agora, que é quando você tem o bem e o mal. E ele mostra pra gente que é tudo questão de perspectiva, o bem e o mal. Por exemplo, que nem ela falou, o Kira, o Lightning, na verdade, né? Ele era um rapazinho ali, super CDF. E ele, quando descobriu os poderes desse caderno, ele quis fazer o bem. E como que ele quis fazer o bem? Matando os bandidos. Porém, essa questão de matar bandido é algo meio medieval, né? Meio antissocial. E a polícia começou a ficar preocupada porque quando você está matando um bandido, você está cometendo outro homicídio e a polícia quer evitar que novos homicídios aconteçam. Então começa a ter essa preocupação de descobrir quem que está por trás de dessa onda de homicídios. E a gente vai vendo que às vezes a pessoa acaba caindo em conflitos éticos por escolhas que ela faz, e o anime trata muito isso. Eu acho muito bacana a primeira parte, né, quando tem muitos conflitos intelectuais ali, uma perseguição, toda uma jogada muito estratégica. Já a segunda metade não é tão grande coisa assim, mas o que importa é a primeira metade do anime, que é onde acontece tudo de melhor, principalmente onde ao fim do primeiro episódio, nós somos apresentados à incrível Law of Solaces, que é a música, uma das principais ali do anime, que eu gostei bastante. Eu já falei muito, mas alguém já assistiu que queira comentar?
Eu assisti também, e uma coisa que vocês não comentaram foi sobre a presença do Shinigami, que ela é muito bem representada para mim, ao menos no anime. Que quando o mundo dos Shinigamis aparece, eu achei que foi muito bem representada nessa parte. Ah, é verdade. É que assim, eu não lembro qual que é o nome daquele Shinigami que fica ali com o Kira, mas Ryuki. o Ryuki, então, gente, ele, sei lá, ele é tão legal, ele, né? Ele é tão carismático, ele é tipo Jeffrey Dean Morgan quando aparece o o Negan no The Walking Dead. Você esquece que tem um monte de outros personagens na tela, você se diverte só com ele ali, né? Então o Ryuki, ele é bem esse daí, ainda mais que o emissário da morte é quem dá as melhores práticas de longevidade, né? Ele só come maçãs. Deve ter uma prisão de ventre ali, uma prisão intestinal lascada, mas. Eu acho que ele é vegano. Ah, não é não, porque ele é tão legal. Como que você pode falar uma coisa dessa? Aí você xingou o Ryuki um pouco. Ó, isso vai pro Treta News, ó. Isso eu tenho certeza que vai. Vai falar, a Kéfera vai gravar um vídeo resposta pra gente falando que a gente falou mal dos veganos. Algo que você falou aí que eu achei muito importante é que o Ryuki, ele é a presença sobrenatural ali, né? O deus da morte, porém ele traz o alívio cômico para a série. Eu acho que ele realmente ele foi posto ali para ser o oposto do Light, porque o Light que era para ser essa figura mais humana, né, da série, mas ele acaba se transformando mais no deus da morte, e o Ryuki, que é o deus da morte, ele acaba se transformando mais na figura humana, porque é muito mais fácil você achar o Ryuki humano, como é que eu posso dizer? Você se identificar mais com o Ryuki, por causa da comédia dele, ele é muito carismático, a carisma do Ryuki. Sim, sim. Mesmo na dublagem, mesmo na versão dublada, ele é muito. Tem muita personalidade, né? Agora o Light não, ele é uma pessoa ali meio que obstinada, dedicada a seus projetos e meio que robótico, né? Ele tem a personalidade dele que é pouco expressiva assim, no sentido de sentimentos e afeições, né? Ele é meio manipulador. Oh, oh. E também depois que ele pegou o Death Note, né, pra ele, subiu totalmente a cabeça. Exato. Será que o Light é a prova que o Rousseau precisava para dizer que a sociedade corrompe um? Cortou o finalzinho, mas eu acho que você quis dizer que se a sociedade corrompe o homem, né? Isso, o Light seria a prova que o Rousseau precisa para provar a teoria dele? Olha, se não fosse ali uma personagem de uma ficção, eu acho que seria assim essa prova, mas sabemos que não, deve ter alguma inspiração por trás dele, né? Ninguém ia criar uma personagem assim simplesmente do nada. Mas só faltou mesmo o Rousseau ter encontrado uma espécime assim, mas de resto é bem uma. Se não chega a ser uma prova, um reforço, né? Pra essa teoria, para os argumentos dele. Não sei se eu posso falar que eu falo muito, mas no último adentro, o Ryuk é tão bom personagem que nem naquele filme a adaptação da Netflix, que ninguém usa falar, conseguiram estragar ele. O filme é horrível. Horrível. Nossa! Olha, o Matheus acabou de tocar na ferida. Eu tava evitando de tocar nesse detalhe, mas já que tocou, né, realmente. Pode tocar bem na Uma das ferida, poucas porque é coisas horrível que o filme. salvou no filme foi Ryuk, porque de resto era cagar soluções milagrosas e pouco engenhosas e só, né? E acabou o filme. Mais alguém E quer é isso. comentar? Ih, a Grazi até saiu, acabou a bateria dela.
Pode passar pro próximo, eu acho. Opa, mas já nem Gabriel não falou quase nada. O Gabriel acho que saiu também. Ah, foi jogar GTA V, olha lá no Cola Discord no Foi dele. jogar Ah, GTA. mas é uma pouca vergonha. Parece que ele esqueceu de esconder as provas do crime. Vai ter que passar no RH depois. Beleza. Então, eu vou falar agora do Yu Yu Hakusho e depois o Marcelo fala de Sword Art e aí encerramos com chave de ouro da Fer falando sobre o Castlevania, tá ok? Oh, claro, claro. Então, deixa só eu trocar aqui a imagem para o Yu Yu Hakusho. Beleza, Creuza? E vamos lá. Eu sou o Ricardo e vou falar sobre Yu Yu Hakusho ou Yu Yu Hakusho, dependendo de que lado da rua você mora. Yu Yu Hakusho ele é um anime já um pouquinho mais antigo, né? Porque eu sou old school. Não sou velho, quem é velho é só escola. Velho! Né? Eu sou old school, não sou old man. E Yu Yu Hakusho ele trata de um rapaz que acabou se sacrificando, digamos assim, né? Ele morreu para salvar um garotinho que ia ser atropelado e por ele ter feito essa boa ação, ele teve uma segunda chance para voltar à Terra como detetive sobrenatural e ele tem que ajudar a resolver alguns problemas que estão acontecendo e estão causando um certo desequilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. Nessa jornada ele acaba encontrando uns amigos, que é um rapaz que é o Kuwabara, que é capaz de manipular a sua energia espiritual e materializar uma espada flamejante de laser e plasma e tudo que pode cortar qualquer coisa do universo. O Riei, que é um Shinigami que controla as chamas negras mortais. E a lendária raposa da morte capaz de controlar as flores. Também chamado de Kurama, que é todo rosa, com cabelo rosa, com roupa rosa. E que parece não ser gay, mas todo mundo sabe que animes, mangás tem esse tipo de personagem que é meio andrógeno, se eu não me engano, né? Que faz muito sucesso lá no Japão. E não é diferente, né? O Kurama realmente, eu acho que é o personagem queridinho de todo mundo que assiste Yu Yu Hakusho, que já não é mais adolescente, porque os adolescentes, pelo menos eu quando assisti na minha adolescência, eu preferi o Riei. Mas hoje em dia eu prefiro o Kurama. Ele é muito mais poderoso, muito mais legal. E é isso, né? A história trata deles resolvendo alguns mistérios e eu acho que a parte mais interessante é que eles acabam entrando no torneio de artes marciais ali, o Mortal Kombat dos animes, onde nós descobrimos o 100% do poder do Toguro, que depois a gente descobre que o cara que ficou mais de 60 episódios falando que não tinha usado nem o 100% dos seus poderes, ele não para no 100%. É incrível alguém poder dar 125% do seu poder, mas tudo bem. Né? Yu Yu Hakusho nos presenteia com isso. E eu gosto muito, principalmente da versão dublada, porque Yu Yu Hakusho ele quebrou muito dos paradigmas. Não é que quebrou, né? Ele construiu muitos dos novos paradigmas da dublagem brasileira. Porque ao contrário, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon, que vieram antes, assim como os tokusatsus que vieram antes também, que a tradução era tudo muito espontânea, muito literal, Yu Yu Hakusho foi onde começaram a fazer as adaptações das gírias, das falas, das piadas, e ficou genuinamente brasileiro o roteiro de Yu Yu Hakusho. Então eu gosto muito dele por causa disso. E se alguém assistiu, quiser comentar. Eu assisti, eu achei muito legal. Eu só tenho um comentário. Que é Legan. Eu não gostava muito do Leigan, não.
Ainda mais com aquela frescura de limitação de um por dia, e aí do nada passaram a ser 3. Ninguém explicou que foi porque o Yusuke aumentou sua energia espiritual, mas eu gostava muito do Shotgun, que era aquele que ele concentrava na mão e saía metralhando os outros. Sei. Era o poderzinho dele que eu mais gostava. Mas nada comparado com a semente sanguessuga do Kurama, que eu. Nossa, era a coisa mais divertida ver um grãozinho de feijão sugando todo o sangue da pessoa e florescendo, né? Parecia. Era mais legal do que a rosa piranha do Afrodite. E aí, Matheus, quer comentar alguma coisa? Eu ia levantar dizendo que já assisti, mas como esse anime é de gente velha, infelizmente aí só os senhores de idade assistiram. Mas, brincadeiras à parte, Yu Yu Hakusho é dublagem, né? Não tem como você separar Yu Yu Hakusho da bela adaptação de dublagem que eles fizeram. E ele tem aquilo que toda criança gosta, né? É porradaria e piada boa. É exatamente isso que dá pra definir Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho tem esse diferencial da dublagem, realmente é um extra pra quem gosta de anime. E eu acho que assim, ele é um dos poucos que dá pra dizer que a dublagem não ficou uma porcaria comparado com a original. Com certeza. Até acredito, faço um adendo, que Yu Yu Hakusho dublado, se fosse apresentado para os japoneses, ele ia escolher essa versão do que é o... Né? Yu Yu Hakusho, ele tá pros nossos animes, assim como DuckTales está pros desenhos, os cartoons. Porque a introdução do DuckTales e a dublagem do DuckTales aqui no Brasil é muito melhor do que a versão original americana. Principalmente a intro, né? Aquela intro americana, ela é meio triste, assim. Ela é meio chatinha. É mais ou menos que nem aquele filme O Guarda-Costas, quando eles estão no bar country e aí estão lá cantando I Will Always Love You na versão country. E aí, felizmente, a Whitney Houston foi lá e transformou no sucesso que nós temos hoje. A gente falando assim, daqui a pouco, nos comentários aí do podcast, vai chegar o famoso Otaku Cult, né? Vocês estão difamando minha obra e o Hakusho legendado é muito melhor. Pois é, realmente tem pessoas que ainda por querer se achar mais cult ali vai realmente fazer esse tipo de comentário, mas é a opinião, vamos respeitar a opinião de todos. Tem pessoas que gostam, eu por exemplo, eu gosto muito do Dragon Ball Super legendado, mas o Dragon Ball Z, principalmente a saga de Cell, eu prefiro a dublada brasileira. Dragon Ball, assim, não cai muito nos meus gostos. Não tem como você negar que é muito mais divertido você estar assistindo Dragon Ball e aí você ouvir todo mundo gritando Satan, Satan, é mais legal do que Hercules, Hercules. Até a mãe também acha isso, né? Até umas tapas, quem sabe, ela vai gostar. Né? Bom, então ninguém tem mais nada pra comentar aqui sobre o Yu Yu Hakusho. Então, Yu Yu Hakusho tá aí. É um anime longo. São mais de 100 episódios, tá? Então você não vai conseguir maratonar ele num fim de semana. Mas dá pra assistir aí sim ao longo de uma semana, se maratonar. Ou não recomendo que faça isso, né? Recomendo que assista ali uns 6 a 8 episódios por dia, que vai dar bom. E agora a Fernanda vai falar sobre... Não, o Marcelo vai falar sobre Sword Art. Ai, desculpem ter espirrado, mas eu vou espirrar de novo. Saúde. Amém. Obrigado. E agora Marcelo falando de Sword Art pra vocês. Sou eu. Sword Art, ele é um jogo, ele é um anime
que se passa dentro de um jogo. O protagonista, ele foi um beta tester desse jogo, e isso mais pra frente causou bastante problema pra ele dentro do anime. As pessoas que compraram esse jogo, eles receberam na sua casa um óculos de realidade virtual chamado Nevergear, onde ele estimula os 5 sentidos da pessoa que está utilizando ele. Ele entra pela primeira vez no jogo com muitos outros adolescentes, muitas outras pessoas no Japão. E nesse mesmo dia, o desenvolvedor desse jogo dá uma notícia para eles que eles estão presos dentro desse jogo. E se qualquer pessoa do lado externo tentasse retirar o Nevergear deles, eles iriam morrer com uma descarga elétrica direto no cérebro dessas pessoas. A partir dali gera um tumulto muito grande. As pessoas começam a literalmente se matar dentro do jogo, e quando elas fizeram isso, elas também morriam na vida real. Então, quando uma pessoa morria no jogo, ela morria na vida real, e se retirasse o Nevergear, eles iam morrer. Então, muita gente morreu também porque os pais ficavam preocupados e acabaram retirando o Nevergear. Muitos foram encaminhados para o hospital, inclusive o personagem principal, para poder se manter, né, alimentação e saúde. Ele é um jogo, o Sword Art Online é um jogo de um MMO, é um RPG online, e então os personagens têm que subir níveis, eles têm que alcançar um poder cada vez maior para conseguir passar os desafios. E a proposta do desenvolvedor é que quando alguém chegasse no último nível, ele iria liberar para que todos saíssem do jogo. Sword Art, ele vai passando o enredo dele dessa forma, com o personagem principal sempre ganhando cada vez mais poder e ajudando outros jogadores a avançar os níveis, até que o Sword Art ele deixa de ser um pouco esse lado de ação e ele se torna um pouco mais romance, quando o personagem principal acaba se apaixonando por uma outra garota que estava dentro do jogo, e eles resolvem viver junto dentro do jogo. Eles compram uma casa lá e resolvem viver e desistem de tentar sair de lá, de certa forma, até que ele descobre que a guilda onde ele estava, do grupo de pessoas, o líder dessa guilda era o desenvolvedor desse jogo. E então ele desafia o desenvolvedor e consegue liberar todo mundo de dentro desse jogo quando ele descobre, quando ele consegue derrotar o desenvolvedor. E basicamente o Sword Art ele é isso, foi um dos animes que eu vi que eu gostei bastante. Apesar dele sair um pouco desse lado de ação e ele entrar mais num romance, eu gostei bastante dele pela forma como desenrola a história, pela forma como eles conseguem alcançar esse objetivo. Eu já tinha visto na Netflix esse anime, mas eu nunca assisti. Eu tenho vontade, e justamente porque eu já ouvi falar do jogo Sword Art Online, eu já até acho que eu cheguei a criar uma conta, mas na época eu jogava em Lan House e acabei jogando muito pouco. Mas parece bem interessante a história. E agora eu entendi um pouco mais, porque eu sabia que o personagem entrou no universo do jogo. E agora que eu sei que não foi só entrar no universo do jogo, ele ficou muito tempo lá, porque precisou até ficar internado no hospital para poder manter as condições mínimas de sobrevivência. Achei bem interessante a história, assim. É um pouco mais complexa do que aparenta quando você pergunta pra alguém: já assistiu Sword Art? Já, é o anime que o carinha entrou no jogo e ficou lá. Então é uma história mais complexa, parece mais divertida. Sim, tanto que o fato dele ser um dos beta testers desse jogo causou para ele um problema social dentro do jogo, onde os outros players, as outras pessoas que estavam lá dentro excluíam ele de certa forma. Então ele sempre era meio que excluído dos grupos quando ia derrotar um chefe, ia subir o nível daquele jogo.
e chegaram até a exigir que ele para que ele conseguisse, para que as pessoas tivessem meio que aquele acesso que ele teve antecipado e essas outras. Tá falhando um pouco aí o seu microfone. Desculpa, deu uma falhada. Até onde vocês escutaram? Vamos voltar da parte que as pessoas queriam achando ruim que ele teve vantagem do acesso antecipado. Ah, sim. As pessoas não gostaram disso, pelo fato justamente por ele conhecer mais do jogo do que essas outras pessoas, e chegaram até a exigir que as conquistas dele, os itens que ele conseguisse dentro daquele jogo, fosse doada para as pessoas, para que meio que deixasse igual o nível que essas pessoas tinham comparado a ele. Porque ele tinha um acesso maior, ele conhecia mais do jogo, e isso gerou um problema social muito grande para ele. Entendi. Realmente, beta tester basicamente é como os japoneses jogando Pokémon aqui no Brasil, né? Eles costumam ter um acesso um pouquinho antecipado. E mais alguém aí já assistiu que quer comentar alguma coisa sobre Sword Art? Então, rolar novamente. Vamos lá, Matheus. O Sword Art Online, ele faz algo muito legal, que ele começa muito frenético e depois ele dá uma calmaria, como o cara aí falou, Marcelo. Que não lembro o seu nome, desculpa, Marcelo. E isso, ele captura aquelas pessoas que gostam muito só de batalha, porque você passa a se importar nos primeiros episódios pela batalha dos protagonistas. Você cria uma relação com ele, e quando ele começa a diminuir o nível, você percebe, não vai ter mais tanta luta, você começou a se importar tanto com aqueles personagens que você quer saber o que vai acontecer com eles, o que vai acontecer depois. E isso é o sentimento que o anime passa. Você sempre quer saber se os protagonistas vão conseguir ou não escapar. Entendi. Parece bacana. Realmente, Sword Art, então, pelo que deu pra entender, ele é meio que ao contrário, por exemplo, do próprio Yu Yu Hakusho. Que Yu Yu Hakusho começa mais numa trama ali, no envolvimento estratégico, uma coisa meio parada, meio chata. E aí depois que começa a cair no torneio de artes e começa a ter as lutas e tal. Sword Art já começa ao contrário. É uma forma diferente de cativar seu público. Sim, e funciona muito, diga-se de passagem. Eles não quiseram arriscar, né? Eles falaram, bom, não sabemos aqui como que vai estar a reação do público, então vamos já conquistar eles pelo que o povo que assiste anime gosta, né? Já tiraram no certo que eram ação e combates, e aí depois eles foram apresentando mais sobre a história, pelo que eu entendi. Isso foi a tacada de mestre do autor. Que bacana. Então tá aí, Sword Art disponível na Netflix para quem tiver interesse de assistir. Então tá de fácil acesso para todo mundo. E para finalizarmos, hoje vamos finalizar com a Fernanda falando sobre Castlevania. Então, Fernanda, a bola tá com você. Então, galera, Castlevania, ele é um anime baseado num jogo, né, que se eu não me engano era um jogo de 1980, um jogo bem antigo até. Chamava Castlevania. Isso. No caso, é um jogo que tem o mesmo nome do anime. E se passa numa terra bem, bem distante, acho que, se eu não me engano, é 1480, por aí, mais ou menos. E mostra a história da esposa do Vlad Drácula, que é o nosso querido Drácula, sendo queimada na fogueira por ser acusada falsamente de bruxaria. Ou seja, ela sempre foi uma pessoa que se interessou muito pelas ciências, pela tecnologia da época, que o pessoal ainda acreditava ser bruxaria, ser magia negra, e ela foi queimada na fogueira por conta disso, pelo pessoal achar que ela era uma bruxa. E, com razão, o Drácula ficou muito pistola e quis amaldiçoar a terra toda. Então ele
fez um exército de demônios para poder atacar aquela terra depois de 1 ano da morte da esposa dele. Então ele foi lá e deu um aviso: galera, vocês têm 1 ano para sair daqui, se em 1 ano vocês me saírem da cidade, eu vou tacar fogo e todo mundo vai morrer. Teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou, e quem ficou para ver o que acontecia realmente pagou o pato. E como é que rola a trama? Tem uma família de, não sei se eu posso dizer guerreiros, mas eles eram lutadores, eu não sei o termo certo para utilizar, mas era a família de Belmonte, né? E o Trevor era o último descendente dessa família, porque toda a família dele tinha sido extinta, assassinada, e ele era o último descendente. Então os religiosos dessa terra foram atrás dele para pedir ajuda, para tirar os demônios da cidade dele. E nesse meio termo ele encontra um mago, né, que é a Saifa. E os dois juntos vão tentar descobrir como é que eles vão destruir o Drácula e tirar os demônios das cidades, porque eles vão avançando, né? Conforme eles extinguem uma cidade, eles avançam para outra e assim sucessivamente. E nesse meio termo eles descobrem que eles precisam de uma pessoa para poder matar o Drácula. E essa pessoa nada é do que o filho do Drácula com a mulher dele que tinha sido queimada, o Alucard. E particularmente eu achei um anime muito bom. Eu não sou muito fã de animes, mas poucos que eu assisti, esse foi um anime muito bom. Eu achei ele muito sangrento, assim, por mais dos que vocês estão falando de drama, dessa parte de ação, eu achei ele muito sangrento em questão de desmembramento de membros, de empalamentos, de olho pulando fora. Eu achei bem legal, achei a imagem dele, a fotografia dele muito boa. E é um anime super curtinho, se eu não me engano, tem 2 temporadas e foi renovada para a 3ª. E cada temporada acho que tem 12 episódios, dá para maratonar no final de semana. E particularmente, como eu não sou tão fã de anime, eu gostei e acredito que quem não seja tão fã vai gostar também. Por não ter essa pegada mais de anime tradicional que tem, mas por ter essa pegada mais de... Como é que eu posso dizer? De ação, de desenho animado do que de anime. Não sei se ficou bem claro para entender. Mas, na minha opinião, achei o anime muito, muito legal. Que bacana. Alguém aí já assistiu? Quer comentar? Eu só vou falar aqui que tudo que ela falou do anime realmente é certo. Ele tem essa pegada mais core, porque muito do Castlevania, ele é mostrado através dos gráficos. Ele é um anime que os gráficos dizem tanto quanto o texto dele. É essa imagem que ele passa. Sim, eu assisti Castlevania já e realmente ele é aquele anime que você consegue maratonar num final de semana. A primeira temporada são 4 episódios, a segunda são 8, são todos episódios de 20 minutos, ali 25 no máximo. E são muito bacanas, porque como a Fer disse, de todos os animes que nós citamos aqui, realmente o único que valeu a pena o comentário ali na fotografia, na direção de arte, é o Castlevania. Os demais são animes que são bonitos, são legais de assistir, alguns têm os gráficos mais coloridos, mais bonitinhos que os outros. Agora, o que tem um esmero maior ali na produção, na direção, sabe? É quase que um filme animado, é o Castlevania. Ele tem toda uma preocupação, a direção de arte, para ambientação, a fotografia, a colorimetrização é de cabelo. A coloração é tudo muito bem feito, muito trabalhado e tem uma história. Pode parecer que não, que a primeira temporada são 4 episódios ali de menos de 30 minutos. Pode parecer que não, mas tem muita história nesses episódios. Que nem ela falou, a Saifa é um mago que se juntou ali ao Trevor, ao Richter. Não, é o Trevor. Trevor. Se juntou ao Trevor.
E não foi assim, eu tô passando. Aquela historinha de joguinho de RPG. Eu tô passando aqui. Eu sou um mago. Eu quero cair em altas aventuras no mundo. Vou seguir você. Não, ela tava ali com o clã dela, dos oráculos, né? Que eram nômades. E ela tinha sido. Ela foi buscar alguma coisa num calabouço. Não foi buscar alguma coisa no calabouço, na verdade. Ela tava procurando por mantimentos e aí Ela tava atrás do guardião. Isso, ela tava atrás do guardião e caiu lá no calabouço. E aí o Trevor acabou encontrando ela e precisou da ajuda dela para poder vencer. E aí ela resolveu. O líder do grupo seguiu em frente e ela resolveu ficar ali porque ela sabia que aquela cidade precisava da ajuda, sabe? E eles eram oráculos nômades, então eles faziam isso, eles iam de cidade em cidade ajudando aquelas pessoas. Então ela ficou porque ela precisava ajudar aquelas pessoas e acabou que ficou junto com o Trevor. Então assim, tem história para ser contada, tem muitas vísceras voando, que realmente é um dos pontos mais marcantes da primeira temporada. A segunda temporada, por serem mais episódios, são 8 episódios, então parece que ela é menos sangrenta, é menos visceral, mas acho que é basicamente o mesmo tanto, é que como são mais episódios, é mais distribuído. Então acaba às vezes sendo um pouquinho menos impactante, menos chocante em quantidade. Mas na hora que acontece, acaba tendo praticamente o mesmo impacto da primeira temporada. Eu gostei muito de Castlevania. Pra quem ainda não viu, no nosso canal do YouTube do The Geek News tem uma crítica da primeira e da segunda temporada. Assistam lá que vale a pena pra vocês e vale a pena assistir também. Lá no nosso site você também acompanha essa crítica do Castlevania. E alguém quer comentar mais alguma coisa? Você falou vários pontos sobre anime. Eu falei. Sempre. Calma, posso aqui. Você falou vários pontos sobre animação, mas o mais importante, assim, ao meu ver, é a fluidez com que os personagens lutam, se movem. É algo que você não vê em qualquer anime. Essa fluidez que elas passam. Eles passam menos movimentação plástica e mais mecânica. Você consegue realmente identificar aquilo ali. Olha, aquele frame serviu para isso, isso e isso. E é um detalhe que vários estúdios não têm sobre seus animes. A maioria dos animes ele tem a animação mais estática, parada, enquanto Castlevania é um show de animação do começo ao fim. Todo o episódio é bem animado. Isso é algo muito raro. Sim, realmente, Castlevania. Eu até ressaltaria assim para quem gosta mais de animação, os terceiro e quarto episódios da primeira temporada, que tem a ver com a cidade e a grande revelação ali da primeira temporada, né? Então ali nós vemos as animações, né? Tanto individual quanto coletiva, muito boas. E na segunda temporada, os episódios 6 e 7, principalmente o 6, na hora que começa o confronto ali dos 6, que os três entram e aí começa a distribuir um show de animações e de golpes, eu não sei como descrever, mas são episódios que são de encher os olhos, porque realmente foge, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que é uma reutilização de frames e mais frames, e Castlevania não tem disso. É tudo ali feito realmente com muito esmero, com muito carinho. E não é à toa que mereceu, né? Da terceira temporada. E é um hype que nunca acaba, Castlevania. Ainda mais com a revelação de que vai ter mundo compartilhado com Devil May Cry. Então aí que o hype aumenta mais ainda.
Sim, outra coisa importante é que o anime Castlevania, ele não é uma reafirmação da história do jogo. Você não vai ver tudo que você já viu se você jogou novamente. Os diretores, eles mudam muitos pontos da história, mas não são mudanças ruins. Eles fazem exatamente isso para que você, mesmo tendo jogado, mesmo tendo lido HQs, mangás previamente, você consiga ter o impacto de várias revelações, que podem ser muitas vezes as mesmas, mas são feitas de forma diferente, que é muito legal essa pegada na história dela. Exato. Castlevania é um anime sensacional. Eu recomendo pra todo mundo. Assista. E é isso aí, galera. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer comentar sobre alguma coisa sobre algum dos outros animes que nós já falamos? Acho que não. Eu já falei demais, eu acho. Então, é isso aí, ó. Então, a nossa lista de animes segue aí. Itojunji, o de terror. Bunny Girl, que é o da garota fantasiada de coelha na biblioteca. Angel Beats, que é o anime triste. Death Note, que é pra mostrar que o bem e o mal são questões de perspectiva. Yu Yu Hakusho, que é pra quem gosta mesmo da pancadaria mais old school. Sword Art, que é pra quem gosta de pancadaria e romance mais atual. E Castlevania, que é... Bom, Sword Art e Castlevania são duas referências aos games. E eu acho que Sword Art reflete muito bem a história dos games. E Castlevania é um complemento à história dos games. Acho que é isso daí, dá pra resumir nossa lista dessa forma. De acordo? Sim, Isso aí. total. Tá ótimo. Então, galera, vocês perceberam que nós começamos com várias pessoas, mas como tá tarde, a hora que nós estamos gravando aqui, baterias de alguns acabando, de outros também. Alguns tendo que dormir, porque tem gente que trabalha. Vamos encerrando aqui esse podcast. Eu não sei quem que sobrou aí, se a Flávia e o Marcelo estão aí com a Fer, mas Estão aqui ainda. então, sim. Então, vamos começar a nos despedir aqui. Vamos começar pelo Matheus. Matheus, Oi. pode mandar um salve aí pra galera, se despedir. Boa noite e assistam mais animes, é bom. Fer, deixa aí a Flávia e o Marcelo se despedirem primeiro. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por terem ouvido. Assistam animes. E é isso. A Flávia e agora o Marcelo. Tchau, tchau, pessoal. Brigadão aí pela participação. Gosto muito de participar desse tipo de coisa. Acho bem bacana. É uma coisa diferente. É muito legal. Assistam animes. Muitas pessoas não gostam, tem um certo preconceito, mas quando você começa a ver, você entra na história, é como se fosse uma série, só que animada. Então, assistam animes, é legal. Valeu. Fer, seu tchau. Tchau, tchau, galera. Não vou falar pra vocês assistirem animes, porque eu não assisto animes, então assiste quem quiser, quem não assistir também não assiste. E boa noite e um beijo, galera. Boa noite, tchau. É isso aí. Eu vou seguir com a Fer. Não vou recomendar não vou falar pra vocês assistam animes, apesar que eu assisto. Mas independente de você gostar, de não gostar, de assistir ou não, você não pode deixar de continuar assistindo nossos podcasts do The Geek News. Não pode deixar de assistir nossos stories lá no Instagram, de acompanhar nosso site, nossas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui produzindo conteúdo para vocês, pessoal. E deixem nos comentários outros assuntos que vocês querem que nós abordemos futuramente. E é lógico, os nossos podcasts sobre animes não vão terminar por aqui, tá ok? Então esse foi só o primeiro. Quem sabe na semana que vem volta aí com mais Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, as Guerreiras Mágicas de Rei Art. Por que não? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que nós falemos, que nós vamos produzir novos conteúdos para vocês muito em breve. Foi um prazer estar com vocês. Aqui é o Ricardo e um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e se você não é de beijo nem de abraço, um high five, um aperto de mão
E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!